mais um podcast Gerais Negócios. E aí, parceira, beleza? Ok. Tudo Tamo bem? junto? Olha, antes da gente começar a falar de um assunto assim mega interessante, eu vou pedir que você seja nosso amigo. Então vai lá, se inscreve no canal. Logo quando começar o podcast, deixa o seu joinha, ativa o sininho das notificações. Não custa nada e você recebe toda semana a novidade do podcast. Beleza? Bom, gente, hoje nós vamos receber aqui, nós estamos recebendo duas mulheres maravilhosas, e não é exagero não. Vanessa Borges. Boa noite. Ela vai falar, vai conversar com a gente sobre harmonização facial. É isso? Estou correta? Certinho. E a doutora Cíntia Galvão, que trabalha com... Eu vou querer saber mais detalhes sobre isso. Você falou odontologia. Não é odontologia estética, não é odontologia clínica, é odontologia completa. Isso. Sejam muito bem-vindas, Obrigada. nossas convidadas especiais. Obrigada. Eu acho que tem Tava muito adorando, assunto Vanessa. interessante para a gente tratar. É. Quem está nos assistindo vai querer saber de muitos detalhes, né? Porque envolve saúde, beleza, bem-estar, tá? Então eu quero que vocês fiquem à vontade. Tá aqui o nosso delicioso pão de queijo, o nosso cafezinho. E antes, Creu Mauro, vamos colocar uma música? Baixinha? Não. Eu sempre tento e eu não dou sorte com esse rádio. Melhor não. Bom, gente, para a gente falar assim dessa odontologia completa, eu queria saber, Cíntia, qual é a importância do sorriso para o bem-estar de uma pessoa? Homem, mulher, adulto, criança? Vamos começar por aí? Sorriso? Sorriso. Bom, sorriso é a maior manifestação de alegria, né? Quando você tá bem com você mesmo, né, Vanessa? Sim, com certeza. Tava contando uma história linda pra gente agora. E quando você gosta da sua companhia. Então, você sorri para você e você sorri para o outro. Então, o sorriso é uma forma de comunicação, de alegria, de bem-estar, de contentamento. E você tem que estar com esse sorriso assim, 100%, né? Senão, não tem jeito. Exatamente, são dois pontos, né? Quando você já sabe que não está legal o seu sorriso e automaticamente você para de sorrir, você começa a se esconder. E, gente, eu ouvi de uma cliente, ela falando assim, e eu entendi a dor dela. Ela falou assim: Cíntia, eu odeio quando foto de família, que querem tirar foto todo mundo junto, e quem tá fica lá, sorria. Ela falou, eu odeio sorrir. Então, quer dizer, olha como é constrangedor, porque, gente, quem não sorri não se mostra por inteiro, né? Você tá sempre revelando, fica aquele mistério, nós temos modelos lindas, mas que nunca sorriem porque tem uma desarmonia. E quando acusa essa desarmonia, você gera no interlocutor um sinal de estranhamento. E isso gera um ruído na comunicação, meninas. Então, toda vez que tem algo em mim que não está legal, e mesmo que eu não tenha consciência, quem está conversando comigo enxerga essa anormalidade, uma criança de 4 anos já sabe, gera um ruído na comunicação, e aí você pode estar falando um assunto muito interessante e a pessoa fala assim, tem uma mentira nessa conversa. Isso não é consciente. Por exemplo, uma mulherona, vamos pegar assim, uma mulher bonita, alta, a Vanessa. Vamos pegar a Vanessa aqui, a mulherão, bonitão. Suponhamos que a Vanessa tivesse uns dentes muito pequenininhos. Né? Ela tem um sorriso perfeito. Mas suponhamos que a Vanessa tivesse um sorriso pequeno. Saudável, ela não teve nenhuma cárie, foi cuidada a vida toda, mas aquele dente não comunica com a face da Vanessa. Então, quando ela começa a conversar, o interlocutor fica assim, estranho, né? Isso é no inconsciente. Tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Então, desarmônica, né? Não fecha a conversa. Gera, então, um pé atrás. Então, quando a nossa imagem não comunica, por isso que hoje se fala tanto em marca pessoal, em branding, mas tem várias pesquisas que mostram isso. O que eu falo representa só 7%. O restante é dividido no tom da minha voz, que tem que ser agradável, e na minha postura facial e corporal. Então, o dente, ele carrega uma mensagem muito importante de identidade, tem arquétipos. Então, nós trabalhamos não só
a preocupação na eliminação de uma doença infecciosa que é a cárie. A gente preocupa também em pegar essa pessoa zero cárie, mas que não se sente confortável em sorrir porque o dente é pequeno ou o dente está manchado e assim vai. Ô Vanessa, então explica para nós, você que é especialista nesse assunto, o que a gente pode entender como harmonia facial? Acho que a própria palavra por si só se autoexplica. Tudo que é harmônico traz equilíbrio, não traz dissonância. E ela, por si só, é o que todo mundo busca, né? A parte saudável, bem relacionada com aquilo que você reflete. Então, nunca foi sobre a ausência de doença, mas um conjunto. Um bem-estar físico, mental, psicológico, emocional. Mas é simetria? Tem a ver com simetria? Tudo a ver com simetria. Tudo. Porque desde a época, né, desde o início dos estudos, onde as leis áureas de proporções sempre foram estudadas para todas as áreas, desde a arquitetura, em todos os parâmetros, até dentro da medicina, isso também foi buscado na parte da beleza. E quando a gente fala de harmonização, é trazer para esse contexto hoje o que a gente tem de tecnologia, o que hoje a gente tem de aparato, de procedimentos, para estabelecer um perfil ou uma aparência equilibrada e saudável, sem os exageros, mas mais a saúde, mais a beleza. A própria natureza, né? Se a gente for remeter assim, ao natural, é a organização, né? Eu Tudo. acho. Se você olhar uma flor, uma planta, tudo é de se encaixar e fazer essa organização natural. Então, por que não o sorriso combinar, né? Mas com é aquela... tão estranho, porque hoje em dia o que a gente vê parece que a sociedade está querendo jogar lá para o canto a questão da harmonia, da simetria. Isso é uma coisa que vem lá dos gregos, né? A natureza é harmônica. Isso é impossível, né? Porque é o que você falou e o que você falou. A gente não pode abrir mão de um conjunto harmônico. Ah, se você for... vamos discutir o que é belo. Belo é uma questão filosófica. Mas não precisamos chegar tão profundamente na questão filosófica. Mas é aquilo que combina. É harmônico, agrada, a gente pode considerar belo. Não é... Há uma estranheza, um ruído, como você falou, não é? Mas a Vanessa falou uma coisa legal. A harmonia é a busca por um equilíbrio. Sim. Então, inconscientemente, a mulher, o homem, né? Quando ele começa a perder esse equilíbrio e ele começa a não associar, não gerar identidade com a face que ele está enxergando no espelho, ele já vai buscar o profissional. Sim. E a procura é muito grande, né, Vanessa? Com certeza, porque eu acho que hoje a parte preventiva, né, Cíntia, ela vem muito mais chamando atenção do que a própria mesmo terapêutica. Eu acho que isso em tudo. Se a gente olhar pela parte de saúde, todo mundo hoje faz exercício, todo mundo busca uma alimentação equilibrada, todo mundo hoje busca acompanhamento. Acesso a esse conhecimento você tem. Então, Internet está aí. Então, o doutor Google está aí para tudo. É que Sim. em tudo existe moda, né? E tendências. Nem sempre o que é bonito Tem que tomar cuidado com é isso, né? o Modinha. mesmo que está na moda. Isso. Eu acho que tem muito disso. E hoje, por mais que a expectativa mesmo, né, do brasileiro ou de qualquer outra etnia ou de qualquer outro país, nós aumentamos o nosso tempo de vida. E a gente, com isso, vem buscando cada vez mais qualidade de vida. Mas não só a qualidade da ausência da saúde, da beleza e do bem-estar também. Porque hoje, a gente estava comentando no início, as pessoas hoje chegam a 70, 80 anos, saudáveis fisicamente, mas nem sempre o rosto acompanha. Você estava falando da garota de Ipanema. Que mulher Exatamente. maravilhosa. Então, linda. pensa uma mulher de 80 anos, a minha avó com 80 anos não tem o perfil da Elô Pinheiro. A Exatamente. minha mãe de 80 anos, ela é muito bonita. Ninguém dá idade para ela, porque ela já vem tratando exatamente nisso. Solange Desde Frazão dentro para também, fora. né? Mas dentro daquela expectativa da vida dela, ela vai ter rugas? Claro que ela vai. Ela tem história, ela tem marcas, eu não quero tirar isso. Aliás, eu sou uma defensora das... Porque eu adoro aquele rosto que tem uma expressão, mas é tratado. Eu não quero ninguém com cara de parede. E o que se faz, então, na harmonização facial? O que exatamente? Eu não sei. Quais Às os vezes métodos eu que a posso gente contar conhece pra um gente, pouquinho? né? Conta pra Agora gente, isso sim, mesmo, sim. Conversa de mulher, vamos lá,
Tava, coração. Conta o Dá pra consultar a segredinho, gente aqui, conta o é. segredinho. Olha, primeiro assim, para a gente entender o processo em si, porque tudo é processo. Não adianta aquela pessoa que chega imediatista e quer um resultado imediato, porque tudo vai de acordo com o que você quer, embelezamento ou rejuvenescimento. Ah, eu quero igual a minha amiga. Não é assim, né? Não. Tem que ter Primeiro critério. porque o embelezamento é um procedimento assim. A Cintia não gosta da pontinha do nariz dela caído. Quando ela sorri, por exemplo. Ela vem, aí eu falo assim, não, então vamos melhorar isso com um pouquinho de ácido hialurônico. Mas suponhamos que ela tivesse um nariz de base larga, de estrutura mais caidinha, com o dorso, com aquela gibinha que todo mundo fala, né, narizinho de bucha. Nem sempre vai ser para essa situação, é para pequenos detalhes e correções. Aí, no caso dela, eu ia dizer, o seu caso é cirurgia plástica. Deixa eu te Então, interromper pra existe gente não pontos esquecer. distintos. Não perde o fio da meada, não. Tá. O que faz o ácido hialurônico? Porque a gente pensa que é só passar no rosto. Acha que é Não preenchimento. Ele é o Isso, preenchimento. Ah, Ele é? funciona como um É, preenchimento. porque o ácido hialurônico, ele é o precursor da proteína que sustenta o nosso organismo como uma estrutura, Não sabia que é o colágeno. disso. Ah, Então, o ácido hialurônico, ele é o precursor do colágeno. então não adianta E só é a eu grande passar. parte que Ele traz produz o hidratação. colágeno, é isso? Ele No não. nosso corpo, Não é que ele produz, ele é uma proteína que faz essa composição, né? O colágeno, ele é a nossa matriz celular de sustentação do rosto. E eu sempre gosto de falar assim, para a gente entender essa parte de processos, eu pulei duas coisas. Eu falei sobre Pode voltar, embelezamento e rejuvenescimento. Eu vou te interrompendo É. assim, mas é curiosidade mesmo. E o que eu acho que é pontual, que a gente conversa muito, é que existem estruturas. E por isso a gente se completa, né, Cíntia, nas terapias. Se a gente pensar o nosso organismo como uma estrutura, uma residência, a gente vai ter os nossos ossos como essa estrutura de alicerce, a musculatura e os nossos revestimentos, que é a mucosa, o tecido, como a parte de preenchimento dessa casa. E a pele seria mais ou menos o acabamento, a pintura. Sim. Então, quando a gente começa a envelhecer, a gente perde cálcio, a gente perde densidade em altura, em largura dos nossos ossos. O osso diminui a capacidade de sustentação. A musculatura, por si só, também envelhece. A fibra, ela começa a dividir, ela não tem mais a velocidade de regeneração. Então, ela perde aquela capacidade de retenção da pele. E começa o esvaziamento, inclusive por causa da gravidade, por causa do nosso envelhecimento extremo. A água do corpo também tem Vai alguma coisa? desabando, né? Vai derretendo. Desabando. E isso, inevitavelmente, vai refletir na pele. Então, a pele é só o final. Então, por isso que a gente faz desde o início. Por exemplo, a gente vai fazer um preenchimento labial, a Cíntia olha a estrutura dentária desse paciente, o quanto ele já recebeu de reabsorção óssea, porque não pode fazer grandes compensações, tem as limitações. Mas se tiver ok, aí dá para remodelar esse lábio e deixar ele mais bonito, com o ácido hialurônico, que é um preenchedor. Mas tudo são processos. O processo de envelhecimento, ele começa um momento e ele termina outro. Então, não tem como ser tão breve e querer restituir aquilo com excesso. Então, quando você perguntou para mim... A falta e o excesso fica feio. Foge do equilíbrio. Eu gostei que muito. é a harmonização. Eu gostei muito do termo que você usou de prevenção, porque tudo realmente, né, eu venho da área de engenharia, então, por exemplo, lá nos sistemas a gente tem que dar primeiro a manutenção preventiva e não a corretiva, não tem que esperar acontecer o problema para corrigir, né? Isso. E Então, essa manter. prevenção, porque até isso, infelizmente, todos nós perdemos, porque antigamente, quando você entrava na menopausa e andropausa, a pessoa tinha que não existir, estava pronta, ali acabou, né? O seu tempo de vida útil tinha acabado. E os hormônios são importantes para isso. O hormônio é importante para o osso. Ele é importante para a musculatura, ele é importante para a regeneração dos tecidos. A progesterona ela é muito importante para a formação de colágeno. O estradiol é importantíssimo para a lubrificação de mucosa, para a hidratação da sua pele, dos seus olhos. A vitamina D, se você não tem vitamina D, além da toxicidade intestinal, e a nossa avó dizia, se o intestino não funciona bem, o seu sono é ruim, sua pele não é boa. Até a energia, né? Então, deixa eu perguntar uma coisa Tudo aqui para Vanessa. muito interligado. E isso a gente É um não falou sistema nem completo. de preenchimento. Então, concorda que
é um processo, o processo de envelhecimento, a gente está tentando amenizar o efeito dele com os procedimentos. Não inverter. Ninguém quer ter 70 anos com uma carinha de 25, gente. Não, fica, é não artificial. fica bom. Olha que Mas você interessante. pode sofrer menos os efeitos do envelhecimento. Se você Sim, começar sim. antes, Os né? bioestimuladores de colágeno, É. a Olha que prevenção. interessante. Deixa eu te cortar de novo. Recentemente, eu estive com falta de vitamina D. É muito sério isso. E eu E é não muito sabia. sério, e a Cíntia até pode falar, porque a vitamina D, Sim. ela é primordial para, Olha a cadeia, né? para recapear todo esse cálcio biodisponível no seu organismo e mandar para os ossos e para os dentes. Ela é importantíssima para o GABA, que é o seu sistema do humor. Por isso que a vitamina D ela é necessária. E em muitos países onde tem frio e não tem sol, ela é extremamente Faz a importante, onde tem reposição, alto né? índice de É, suicídio. porque o melhor Sim. ativador é o próprio sol, né, na produção. Sim, sim. E você falou uma coisa muito legal, Vanessa, porque são duas propostas. Uma é o rejuvenescimento e outra é o embelezamento. Qual que é a diferença? Uma coisa é, eu vou procurar uma ajuda, porque eu estou passando por um processo de envelhecimento, eu quero retardar, a gente não vai Isso. eliminar o processo Não, de impossível, envelhecimento, a você gente só vai diminui o retardar, né? efeito, A gente né? vai viver melhor. Hoje é possível viver até os 90 anos, ou até mais, com qualidade de vida. E tem a outra situação que não é rejuvenescimento, é o embelezamento. Que é É quando eu pontual. tenho alguma Na alteração medida certa, estrutural né? que eu já não me identifico. Por exemplo, eu atendi uma menina de 12 anos que o dente dela é pequeno para ela e ela não se identificava. O que foi muito interessante que quando eu fiz a correção, a hora que ela se olhou no espelho, a identidade foi automática. Aham. Então, por que os pais vão negligenciar essa queixa, talvez nem falada do filho, entendendo que não, deixa ele fazer 30 anos, ou seja, por que eu vou ficar até os 30 sem sorrir? Porque eu ainda sou jovem, meu dente é perfeito, mas eu não me identifico, gente. E se eu não me identifico, Incomoda, né? é o que a gente falou, se o dente é pequeno para a face, eu não me identifico e as É a questão pessoas da também têm uma autoestima também, estranheza. Então, nós que trabalhamos com saúde, estética, a gente lida com o equilíbrio estrutural, porque quando tem a ausência de esqueleto, e a gente sempre fala muito isso, eu e a Vanessa, a gente discute muito, e a gente tenta recuperar nos preenchimentos, eu estou pegando coisa mole para recuperar coisa dura, fica fake. É aquela pessoa que a gente encontra e fala, gente, fulano tá deformado, Sim. Aquela ele tá pessoa que você olha e fala inchado. assim, Às vezes você gastou uma mexeu no seu fortuna. rosto. Aí a pessoa fala, Não. mas é notável. Por quê? Sim. Porque ela está recuperando. E o que a Vanessa E falou, quando o serviço fica a mal gente feito, tem um fica- conjunto, tem É. osso, dente, músculo, pele, fáscia. E quando eu negligencio essas estruturas, por exemplo, músculo. Músculo, se a gente não vai para academia, despenca. Porém, quem faz musculação consegue retardar toda a queda muscular que ela vai acontecer. E junto com o músculo, que a Vanessa explicou, o osso a gente começa a perder com a idade. Porém, quando a musculatura está ativa, eu também retardo a Sim, perda óssea. sim. Tudo Então, a interligado. função Tudo muscular, interligado, ela é muito sistema, né? importante. É uma máquina, é um Que sistema. a Vanessa falou, lábio fino. Ah. O que é importante antes, a gente conversa muito sobre isso. Esse lábio é fino porque estruturalmente ele é fino, ou ele é fino porque o paciente é respirador bucal e o lábio vai ficando atrófico. E aí, eu não faço diagnóstico, eu negligenciei que vai levar a várias outras doenças, porque eu não diagnostiquei e fiz um preenchimento. Aí eu falo, isso é um Você profissional de comentou saúde comigo ou de estética? Ele está estudando muito Se eu não respiração sei fazer bucal agora, diagnóstico, se eu não sei fazer diagnóstico, eu não sou um profissional de saúde, Eu eu acho sou que um a técnico gente, de estética. como dentista, eu acho que a gente tem um diferencial assim, porque a gente busca de dentro para fora, né? De Por exemplo, dentro pra fora. ela está falando do respirador, e eu vou até além. Hoje, com estresse, quem não é que acorda com o marido rangendo o dente, com o filho na faculdade, a apneia, com o filho que está fazendo a prova para o vestibular. Hoje ainda tem vestibular, né? Hoje Ainda tem, o Enem. é. Então, Mas tem com um aquela vestibular, parte do né? estresse que você tem que entregar um trabalho, porque você tem um deadline bem ali. Então, hoje está tudo assim. E a pessoa Agitado, arranja o dente. acelerado. E o que acontece quando você arranja o dente? Você diminui o espaço entre as estruturas. E o que acontece com isso? Diminui a dimensão vertical e a pessoa começa a ficar com aquele lábiozinho fino e invertido.
antes de eu chegar e falar, não, vamos repor com o ácido hialurônico freixeiro. Não, Cíntia, olha aqui, ele precisa restabelecer a dimensão vertical, a distância entre os dentes, a distância entre os arcos, para depois ter espaço, senão a pessoa fica assim. E aí fica bonito, porque aí quando E vai fica, preencher, né, não fica fica lindo. natural. Porque aí foi uma coisa de dentro para fora. E a nossa preocupação, a gente ama a estética, né, Vanessa? A gente assumidamente ama a estética. A gente adora valorizar a beleza das pessoas que Mas nos qual é o confiam. limite? Agora você falou uma coisa interessante. Qual é o limite da saúde e da estética? Bom, vamos falar de estética. Pra Quando mim a é gente muito começou a fácil falar, falar, por que eu busco a beleza? É harmonia, não é harmonia? Eu gosto muito de buscar a raiz das palavras. Então, a palavra cosmética, né, que é muito usada na empresa, quando a gente busca a raiz da palavra cosmética, ela vem de cosmos. Então, quando eu busco ficar bem, o que eu estou buscando é fazer parte de um todo. Eu estou buscando me conectar com o universo e eu estou buscando ser aceita no meu meio. Naturalmente, a gente procura estar próximo de pessoas que têm filosofia parecida, estilo parecido. Então, a beleza, ela é grupal. Por isso que quando começa todo mundo... E aí, onde vai o equilíbrio? Primeiro, gente, é o autoconhecimento. Ai, que delícia! Tá? Mascavo e branco. Eu quero Tá sem mascavo. açúcar. Opa, vamos. Você quer Então, o quê? assim, a importância, quando nós entendemos o que é beleza, eu tenho um protocolo, que é o 4D, que ele é dividido em 2 princípios. Primeiro, o olhar individualizado para o cliente, que a Vanessa falou muito. E esse olhar individualizado é primeiro escutar o cliente. Por que ele nos procurou? Porque, às vezes, eu quero tratar o que a pessoa não quer ser tratada. Por exemplo, eu não gosto do bigode chinês da minha cliente. Ela pode amar. Então, primeiro... Eu tenho bigode chinês? Eu acho que não. Eu tenho. Muito Eu sutil. tenho. Eu acho que eu tenho. Ah, não, já começou aqui, ó. Isso Então, é assim, bigode chinês? Isso aqui? muito sutil, mas se você tá natural. Eu quero Mas dar já uma tá me melhoradinha, tá? Mas você pode melhorar tratando essa parte que desabou um pouquinho e faz, porque Eu ele é sinto só que aqui já consequente. tá Gente, eu posso mexer com essa daqui? Pode. Sim, claro. Pode, fica à vontade. Mas você viu o que a Vanessa falou? Você começou a enxergar algo aqui, mas o que que não está por tinha. trás do de trás. Então, o que eu enxergo aqui é o reflexo final. daqui. Né? Então, o limite da beleza, gente, é nós termos sabedoria para escutar o nosso cliente, entender o que é queixa e coincide. Eu faço muito uma pergunta. Me conta o que você não gosta em você. Quando eu faço essa que pergunta, te incomoda, né? e ele vai descrevendo, eu estou Às olhando a vezes vai pessoa e falo, prestar faz atenção naquele sentido, momento. ele tem uma percepção de si muito boa. Ah. Quando aquela pessoa que tá linda e ela tá se achando mil defeitos, a gente já sabe que tá muito mais na alma, né, a falta de identidade do que eu ensino. Então, provavelmente, o que eu vou fazer também não vai atender a necessidade dessa Porque na cliente. realidade a gente faz o diagnóstico, a gente vê aquilo. Mas eu falo, eu não vim atrás, ela não veio atrás do que eu acho que ela precisa. Ela veio me procurar para resolver a queixa. Então, eu digo, qual é a sua queixa? Eu posso te dar o diagnóstico, que é o meu papel. Eu tenho que dar para ela o entendimento. Mas eu preciso sanar aquela dor. E a dor dela pode não ser o que eu estou vendo como desarmônico, mas o que incomoda ela. E aí pode que é ser exatamente complicado, isso. né? A pessoa optar em fazer um procedimento e depois falar, não gostei. Mas eu acho que hoje, assim, Tem que ter um grande- diálogo, né? O grande benefício disso, e eu acho que é bem importante. Primeiro, assim, voltando para o que a Cíntia falou, hoje, como a gente fala das coisas de cosmética de cosmo, Sim. quando você querer fazer parte de um todo, mas aquele todo seu, é uma coisa. Quando você quer fazer a parte do todo, porque a demanda que a internet hoje, principalmente com filtros, com aparências, com o que vem em voga, é outra, e a pessoa começa até a sofrer com aquilo, não é? É por isso que a gente tem esse papel de traduzir o que é uma dor real, o que é uma dor sistêmica. Isso. Não é minha, mas o meu meio. Até que ponto você está disposto a pagar uma conta que não é sua, né? Então, assim, hoje eu fiz um caso que a paciente chorou quando terminou. Ai, Porque eu essa entendi a gostoso, né? dor dela, Nossa, sabe? Ela não tem estava satisfação sendo melhor. ouvida
E eu entendi a dor dela e realcei a beleza que é dela. Eu não peguei, porque assim, gente, a beleza é sua. Não É instituiu até um algo trabalho que a de gente acha psicólogo, que né? é. Pode, eu não posso Não, pegar, totalmente, eu não posso totalmente. pegar o sorriso do paciente X e colocar no paciente Y, não ou cabe. da blogueira super famosa Z e colocar por quê? Não gerou identidade. Então, existe o entendeu? sorriso correto, adequado para determinado rosto? Como é que Se é eu que faço cada essa rosto divisão? É um sorriso, Primeiro, a é uma alma. identidade, Qual é a né? beleza da alma? É Qual isso que é a que eu sua ia missão falar. no mundo? É sua. Qual é a sua a missão no janela da mundo? Qual é alma. seu grito no mundo? É a beleza da alma, que vai trazer força, leveza, alegria, né? Feminilidade, masculinidade. Qual que é a sua missão que você vai carregar? Depois dessa, que ela é subjetiva, cada um tem a sua, a gente passa para algo objetivo, é o que a Vanessa falou. A gente vai construir como se fosse uma casa. Então, a gente precisa de ter um planejamento arquitetônico. Então, no protocolo 4D, eu pego a matemática da beleza. Sim, eu trabalho com medidas. Ninguém faz um projeto sem medidas. E quando a gente Sim, faz isso Lei na Áurea, tudo é face... proporção. Olha, A lei áurea é uma lei Proporção. divina. Então, quando você está em desarmonia com a lei áurea, você começa a se olhar e não se gostar. Porque você quebrou a harmonia com o universo. Causa uma estranheza, gente. Não E tem aí, como. o que, bem que mais tem? profundo, A né? macroestética nesse processo é a relação dos dentes com a face. Então, quais são minhas medidas faciais? Por exemplo, tem uma relação da distância interpupilar com a largura do incisivo central, da distância entre as duas orelhas com a largura do incisivo central. Então, tudo é matematicamente calculado. Nós não inventamos isso. Leonardo da Vinci, com muita sabedoria, estudou outros estudos antigos Sim, e chegou a mas aí todas essas medidas. O Salmo chega e fala, eu quero ficar com as medidas do Brad Pitt. Bom, eu E tenho que aí? entender, eu adoro isso. Por exemplo, quando o paciente, resolve? olha só, primeiro, só terminando aquela parte, a gente vai chegar no Brad Pitt. A microestética é a relação dos dentes entre si. Então, quando eu sei as medidas corretas e o paciente me pede algo, eu falo, você está certo, porque essa medida, de fato, está faltando 2 milímetros aqui, 1 milímetro aqui. Normalmente, o inconsciente do cliente traz e o que as minhas medidas comprovam, né? E depois a nanoestética, ou seja, eu estou olhando o macro todo e eu vou aproximando, que a nanoestética é o dente em si. E aí eu vou usar as propriedades ópticas de um dente. Quais são as queixas mais comuns quando as pessoas falam, Cíntia, você viu o dente da senhora X? Tá muito artificial, parece que não cabe na boca. A cor tá muito artificial, ou seja, errou na nanoestética e errou na microestética. Portanto, se a gente erra nas medidas, eu vou entregar algo errado para o meu cliente. E o que é muito comum, porque isso é feito por um laboratório de prótese, que não viu o paciente, que não escutou o paciente. Que é feito em cima Na do modelo, minha que não tem filosofia, articulação, não é o tem músculo dentista. A em cima, Vanessa, quando está olhando a pele, é ela que está montando. Eu não posso, como dentista de estética dental, terceirizar para o meu laboratório uma função que é minha. Então, no protocolo 4D, eu falo muito disso. Mas aí vem, né, aquele paciente, por exemplo, uma paciente um dia falou assim, Cíntia, eu quero tudo muito discreto, tá? Eu quero um dente mais natural, eu sou super discreta. Aí eu fiz um protótipo para ela, super discreto. Mandei Não é nada a disso que eu foto. quero. Ela falou, Cíntia, não gostei. Não gostei, eu achei que, sei lá, não é o que eu queria. Você não entendeu o que eu queria. Falei, faz assim. Me manda uma foto de uma pessoa que você se inspira. Porque por mais que eu não vou pegar o sorriso do Brad Pitt e colocar nesse paciente, quando eu entendo em quem ele se inspira, eu sei se ele quer um perfil Qual o homem resultado que ele forte, quer, né? eu Qual o sei se ele resultado quer. que ele quer. Então, por exemplo, essa paciente que chegou falando, Cíntia, eu quero tudo muito discreto. Falei, Não assim, é, né? ela me Não mostrou é. um sorriso super extravagante. Não Eu é. falei, o que você me contou não é o que você deseja. Então, a foto, ela só vai me direcionar, eu falo que é igual um modelo para costureira. Quando você entrega, a costureira começa a entender o que está na sua cabeça. Quando ele me traz uma foto de alguém que ele se inspira, eu sei o que está no íntimo dele. Qual que é a identidade Às que ele vezes tem. dá, às vezes não dá, né? O Salmo, dá problema. Mas aí você vai estruturando, Ó, você fala assim, é olha, bonito esse a meu medida câmera, assim é não bonito. combina com você. Mas vamos testar Dá essa pra medida. aproximar. E aí vai.
Oh, e o café? Você não adoçou seu café. Ai, eu não sei. Gente, o pãozinho de queijo Gente, tá é que o papo tá quentinho, tão cheiroso. bom É. que eu Então, Você me esqueci. falou uma frase, Cíntia, que eu anotei aqui, eu achei muito interessante. Você falou, Vou pegar aqui. nós trabalhamos além da estética e da cárie. É o seguinte, Eu achei essa frase interessante. existem Reuniu duas odontologias, basicamente, hoje. Aquele profissional que trata cárie, que você vai de 6 em 6 meses, ele vai ver que você não tem cárie, que a cárie é uma doença que está bem, não está zerada, mas ela minimizou muito, ela está bem controlada. E tem o profissional que faz estética, né? Só que eu falo que tem muito mais coisa além de. Por exemplo, se o paciente é respirador bucal, ele vai ter pouca função muscular, ele vai ter um envelhecimento precoce, porque a musculatura que não trabalha, ela vai despencar primeiro. E Né? antes disso, ele nem chegou a desenvolver completamente a Nem estrutura desenvolveu, facial. porque é uma Porque criança. aqui nele é mais baixinho, o queixinho dele é mais para trás, não é? Ele passa a ter o céu da discrepância boca tem uma esquelética. abóbora mais profunda, os dentes, o arco geralmente é mais fechadinho, quando ele sorri aparece aquele vão, aquele escuro. Então já tem uma forma de Às vezes nem a O pessoa sabe o crescimento, que, não, que ela ela não tem precisa. consciência. Não, Ela não acha tá. que um aparelho vai resolver. É. O aparelho vai alinhar dentes, mas o que a gente quer é recuperar a função. Isso. Por quê? A língua, na posição correta, ela vai levar todo o fortalecimento dessa musculatura supraóidea, vai evitar engasgo nos pacientes mais velhos, ele vai evitar o ronco, que vai levar à apneia. Vai aumentar, o paciente que respira nasal, ele absorve muito mais oxigênio, porque o paciente que respira bucal tem uma respiração vertical, portanto, o terço inferior do pulmão não é preenchido. O paciente que respira nasal, ele tem uma respiração completa, então ele vai bombear oxigênio para o cérebro de uma forma muito mais precisa. Perde-se até 30% de oxigênio. É muito comum hoje crianças terem diagnóstico de TDAH, quando na verdade ela é respiradora bucal. Nossa. Uma vez organizada a respiração, ela volta a ter mais concentração na escola, ela para de ranger à noite. Então, às vezes a gente achou que o bruxismo era por estresse, era por falta de oxigênio cerebral. Ela vai dormir muito melhor, ela vai concentrar, a professora não vai reclamar mais que ela não para sentada na cadeira. Então, tem vários problemas ligados à boca que vão muito além de cárie e estética. Mas pessoa vocês só pensa em trabalham dentista. essa parte Então, da tem uma respiração? área da odontologia que chama odontologia miofuncional. O ortodontista, ele alinha dente. A odontologia miofuncional, ela se preocupa em fortalecer toda a musculatura da face e organizar duas funções muito importantes: mastigação bilateral e respiração nasal. Quando a gente volta a respirar nasal, a gente organiza todas as funções faciais. E aí a gente elimina, por exemplo, o paciente respirador bucal, ele tem mais alergia, muitas doenças. Por isso que a gente faz perguntas que vão trazendo o paciente para a consciência, a gente vai interligando. Então, a odontologia, eu sou pioneira aqui em Uberlândia na odontologia miofuncional. Nós temos aparelhos específicos para colocar O que é o paciente. miofuncional? A Repete. miofuncional é uma a área da função do odontologia músculo. que ativa a Ah, função muscular. Então, por exemplo, a paciente está despencando, derretendo o rosto. Ela procura um profissional como a Vanessa, que vai fazer a reorganização. Se a gente entra com o aparelho miofuncional, que vai fortalecer a musculatura, a gente potencializa a longevidade desse procedimento estético. Então, além de trazer beleza, a gente recupera a função. É um aparelho? O que? É um aparelhinho. Sim, Nossa, tem alguns Angélica, como a modelos gente de é aparelho. ignorante, Então, eu nunca ouvi falar nisso. Não, Mas os olha, nossos muito espectadores olha, também não olha, sabem, olha, hein? Só um minutinho, Os só um nossos minutinho. espectadores também Você não tá sabem. gostando? E eu vou tomar um Você café sabia enquanto isso. disso que as meninas estão... Eu não Eu sei, também eu não. aposto que você também... Você não sabe. Então vai lá, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, vai lá, porque olha, todo podcast Gerais Negócios é assim, muita Informativo. informação.
Pega um caderninho e anota. Eu estou anotando aqui, ó, meu caderninho aqui. Eu anoto no meu caderninho. Porque tudo que as meninas estão falando, você não vai ver em outro lugar, não. Vamos lá. E comenta, tá, pessoal? Comenta, aí, isso mesmo. compartilha. Se você achou que manda isso dúvidas, trouxe sentido para você, compartilha com a Legal, sua gente, tia, com a sua isso. mãe, com a sua vizinha, Porque aquela elas também pessoa. não sabem. Sim, outra doença que eu vou contar para vocês, Ah. né? A gente falou da doença cárie, que é uma doença infecciosa, que ela não está zerada, porque se eu perder os meus cuidados, eu posso ter cárie novamente, mas ela está controlada. A gengivite, né, que é uma outra doença infecciosa, que uma vez controlado, você fica bem. Essa nós já temos controle sobre elas. Só que as doenças degenerativas, que eu considero assim, dos dentes, que é uma física ligada ao bruxismo, que a Vanessa falou, de desgaste dental, a gente perde a altura. E quando perde a altura no dente, não perde no dente, perde na Perde face, nos pode ossos, levar é. zumbido, pode Isso. levar dor na Dor na têmpora. A união dos dentes, eles se movem, né? Os o dentes bruxismo, vão- dentes, eles a vão saindo do relação lugar. Eles vão parece rangendo, eles vão é, rangendo. desgaste. Eu sofro disso. E tem o Eu sei, desgaste sei. químico, Da né? erosão, Que a gente né? tem trabalhos, eu acompanho É. trabalhos assim, de 2000, de 98, muito forte na Europa já, conhecido como erosão ácida ou biocorrosão, como vocês preferirem. O que acontece? Nós não temos controle ainda. Não existe um creme dental que eu falo, use e você não vai ter erosão ácida. Isso é pela idade? Não, isso não é pela idade. Nós temos pacientes de 14 anos com erosão ácida, 12 anos com erosão ácida, 30 anos com erosão Não, ácida. você sabe Que a é o causa? bruxismo, Não, pode a erosão ser é diferente. a dieta, a acidez, pode ser uma série de fatores, É multifatorial, né? nós Multifatorial perdemos o igual controle. a cárie. Quando nós começamos a avaliar, isso tem mais de 20 anos, acreditava que era só quem tinha refluxo que teria erosão ácida. Depois, não. Quem toma água com limão, qualquer vitamina C, morango, limão, laranja, Faz abacaxi, escovação tomate, logo após, né? tem Você erosão, pode caiu o diminuir. pH. Quem faz uso de medicamentos psíquicos tendem a também alterar a cavidade bucal. Também vai cair o Enxaguatório pH. O bucal. bruxismo não causa isso, não? O enxaguatório, O não. bruxismo pode, porque o apertamento, você pode criar microtrincas que depois você pode remover com a escovação também. Ele acelera. E aí você pode Acelera. Mas acelerar. o que eu observo é que vem a erosão ácida primeiro, depois o Depois vem bruxismo. o bruxismo. Mas o que é principal, de novo, respirador bucal. Ah, sim. Quando eu Resseca, respiro né? pela boca, eu perco o tampão salivar, então já aumentou meu risco de É. erosão ácida. Prejudicou o meu sono e o meu equilíbrio, eu vou entrar com medicamentos sistêmicos para melhorar o sono, que vai piorar a cavidade, então vira uma bola de neve. Não, mas Entendeu? como trabalhar Atleta, resiliência, inclinada, hein? com piscina. Mas como trabalhar a respiração nasal? Por exemplo, a pessoa que está acostumada a respirar pela boca. Sim. Vocês passam exercício? Sim. Como que é? É Então, através de olha só, exercício? Tem um sabe? aparelho, aí a pessoa fala, Cíntia, mas não passa ar no meu nariz. É muito importante um otorrino fazer um acompanhamento. Eu não posso sozinha mas Determinar tudo determinar. isso, né? Mas o otorrino fez as devidas avaliações, a gente já começa com exercícios. Por quê? Porque o nariz que está há 30, 40, 50 anos sem respirar, tá tudo atresiado, atrofiado. Então, você tem que forçar no começo. Forçar o selamento labial, forçar a puxar o ar. Precisa de um acompanhamento, porque senão você se perde. Quase E uma vai fisioterapia, voltando. né? Sim, que é um É uma método. fono. Uma É muito fono. importante. As fonos fazem isso com maestria também, tá? Esse Eu acho fortalecimento só que muscular. o diagnóstico é que precisa ser mais efetivo, né? Ah, A sim. atenção precisa ser mais voltada para isso. Mas isso Pra que tudo você- é muito novo, né? Não, As eu pessoas acho estão que- descobrindo. É assim, são Vocês velhos estão problemas especializando, pesquisando? com um novo olhar para velho problema. Não tem nada de É, novo. porque quando eu sou das antigas, né? Quando fala assim, dentista, eu penso em cárie. Sim, porque na nossa formação, É. as universidades, eu recebo muito estagiário no meu Não tô com consultório, cárie, não vou em e eles dentista. não estão, Mas o agora que problema eles é começaram a isso, né? O perder. problema gengival, ele é silencioso. Ele não dói. O problema gengival acontece com o cálculo. E foi até aquilo que a gente estava falando. A vitamina D, ela diminui, inclusive, aquela quantidade de cálcio disponível no seu organismo, para ao invés que ele de se precipitar em regiões onde não deveria, por exemplo, o cálculo salivar, o cálculo biliar, o cálculo renal, o cálculo tireoidiano, esse cálculo da arteriosclerose, desculpa. Então, tudo isso é mediado pela vitamina D, o tanto que ela é importante, ela controla inclusive isso para não precipitação de cálculo ou cálcio em lugares onde não deveria Olha estar. que perigo E que vai eu tava para os correndo, ossos que a e minha para os chegou dentes. negativa. É. E o organismo é sábio.
ele precisa te manter em pé. Então, de onde ele vai tirar o cálcio? Dos seus dentes. E aí você vê adultos com uma quantidade de cárie, que cárie ela é multifatorial, mas ela é controlada até uma certa idade, porque depois existe uma seleção natural de bactérias na boca, você passa a ter doença periodontal. E a doença periodontal é aquela que tem o sangramento gengival, que tem exatamente isso que a gente chama de tártaro ou cárie, mas ela não dói. Ela simplesmente é silenciosa, sangra, dá o mau hálito, daí um dia você vai olhar, a gengiva retraiu, a raiz está exposta, o dente teve mobilidade e você tem que extrair. E infelizmente, se não tiver osso, não tem jeito de pôr implante. E se não tiver jeito de implante, você não tem como colocar mais prótese. Então, tudo é preventivo. Tudo precisa ser atentado. É um universo. Nossa boca é um universo como o nosso sistema circulatório, sistema digestivo. Tudo tem que ver e atentar para essa situação que nada é isolado. Alguma coisa que está pontualmente acontecendo ali vai trazer consequências sistemicamente. E outra coisa, nossa boca é a nossa porta de entrada. Pensa bem, se ela não estiver saudável, o alimento que você está mandando para dentro está com resíduo daquela porta de entrada que está doente. O que você está mandando para fora através da respiração, através de um beijo, né? Também está indo contaminado. Como é que eu previno? Por exemplo, vamos explicar isso minuciosamente aqui para quem está nos assistindo. Eu não estou com dor de dente, eu não preciso fazer um canal, não estou com dor de dente e também não estou me achando feia, não tem nada que me incomode, mas eu posso, além de melhorar, estar com algum problema. Por exemplo, eu ouvi falar na clínica Unique, na Vanessa, na Cíntia. Nossa, como é que eu chego? O que que eu falo? Como é essa clínica odontológica moderna? É consulta paga igual médico? Como funciona? Presta atenção, gente, é uma dúvida que eu quero saber. Como é? É legal esse tipo de pergunta, né? Eu falo o seguinte, uma clínica, para ela ser completa, ela tem que ter várias especialidades. Porque eu posso até fazer uma avaliação completa. Certo. Mas chegam procedimentos que eu preciso encaminhar para a Vanessa, encaminhar para o odontopediatra, encaminhar para outros profissionais, para o endodontista. Então, quer dizer, você vai passar. Na dentística, é uma preocupação que eu tenho. Dentística é a especialidade que estuda, por exemplo, lente de contato, restaurações estéticas, né? Mas se eu foco só nisso, eu perdi a oportunidade de fazer diagnóstico sistêmico. Então, o profissional da dentística, a gente consegue, uma vez estudando, porque é muito complexo, avaliar esse todo. E aí, você avaliando todos, a gente tem perguntas, que, como diz a Vanessa, são processos que direcionam desde a queixa do cliente até alterações sistêmicas interligadas. É o primeiro rastreio. Porque o paciente não vai chegar sabendo que o zumbido pode estar relacionado à perda de dimensão vertical. Então, eu preciso fazer perguntas para saber se ele tem algumas dessas doenças e aí você vai direcionando. Esse é o dentista completo que você chamou no início. E, por exemplo, aquela paciente que fala, não, eu quero cuidar da minha estrutura facial. Essa pessoa já vai agendar com a Vanessa direto. Né? Ele já sabe o que ele quer e nós tentamos não ser invasivo, né, Vanessa? A gente dá um diagnóstico, que é o que a Vanessa explicou. Como profissional de saúde, a gente tem um compromisso de dar um diagnóstico estético, uma vez que é nossa especialidade, mas também dar diagnóstico das doenças relacionadas à cavidade bucal e das doenças locais e doenças sistêmicas. Então, uma vez dado o diagnóstico estético, funcional e estrutural, o paciente vai tratar o que faz sentido para ele, né? É porque, na realidade, tudo se reflete. Não adianta. Quando o paciente chega para uma consulta, ele fala assim, eu tenho muito isso, né? Porque a gente faz, geralmente, stories, faz post, faz direct, coloca casos, aí chega uma perguntinha assim, se eu te mandar uma foto, você fala para mim o que eu preciso? Como? Não. Como que eu vou falar o que a pessoa precisa? Não, porque assim, primeiro, quem é esta pessoa, quem é este universo que está chegando para mim? Está saudável? Então, suponhamos, eu e a Cíntia somos irmãs gêmeas, da mesma mãe, do mesmo pai. Só que a Cíntia ficou um tempo viajando pelo mundo, não dormia bem, não fez a reposição hormonal dela,
não cuidou preventivamente dela, e eu fui aquela pessoa que fiz tudo certinho. A resposta do organismo dela vai ser igual a Não mim. vai ser, não vai ser. O processo de envelhecimento dela foi igual ao meu. Também não. Não adianta, mas a gente pode ter o mesmo padrão genético, mesmo padrão, processo de envelhecimento intrínseco, que é aquele que a gente tem por carga genética, e é aquele que a gente também tem pelo envelhecimento por si só. E o extrínseco, o sol, o cigarro, o remédio, a bebida, o álcool. Então, Cuidado, tudo né? isso vai refletir. Essa pessoa está saudável? Então, aí eu posso... Ela toma uma medicação que vai atrapalhar na resposta, porque se ela tomar algum corticoide, se ela tiver uma doença autoimune, a resposta dela a qualquer estímulo que eu for dar não vai estar bom. Eu estou na menopausa. A Cintia está com 22 anos. A minha resposta Adorei. de colágeno é muito diferente da dela. Sim. Então, se eu não fizer algo direcionado, é uma coisa. Agora, se o paciente fala assim, não, eu não quero saber disso, eu só quero ir ali para você colocar um pouquinho mais de lábio, porque eu acho meu lábio muito fino e para dentro. Mas como é que está a sua estrutura dentária? Ela comporta esse lábio? Porque esse ácido vai para algum canto. Se não tiver projeção de dente, esse lábio vai continuar murchinho. A hora que ela sorrir, não vai aparecer os dentes. Não é mágico. Não, eu Não é? acho assim. Até que ele faz umas mágicas. Faz mágica? Muita É. mágica. Eu acho que ele é imprescindível. É que a gente estava falando só mais dessa O que parte mais de que se estrutural. usa? Ácido Usa uma hialurônico. quantidade Parece que tem de fio de coisas colágenos, maravilhosas. não tem? É. Eu já escutei falar Isso. isso. Então, Todo se a dia gente você vê for, coisa nova, né? se a gente for basear pelos 3 mais conhecidos, a primeira é a toxina botulínica. Uhum. A toxina botulínica, ela é responsável pela modulação do músculo. Ela vai mediar aquela força de expressão. Quando você fica surpresa, eu não Famoso tô porque eu tô botox. com botox, tô É, o botocada. botox. Então, eu faço a minha expressão de surpresa, só que eu não tenho rugas. Eu fico nervosa e não tenho ruga. Eu sorrio e não tenho a ruga. Então, quer dizer, eu modulei aquela musculatura para ela ter a expressão, mas não quebrar a minha pele e não ter ruga. Essa é a função da toxina botulínica. Ela melhora o meu contorno, ela melhora e alivia aquele platisma, que são aquelas linhas verticais que a gente vai tendo quando a gente vai envelhecendo, porque vai diminuindo o colágeno e aquela musculatura vai ficando mais exposta. E a única coisa que fica forte no rosto da gente, que a gente envelhece, é o músculo. E o músculo E a tá, papada? é, A papada. a papada também. Também, Ele né? Faz está parte. abaixo da pele, então essa expressão vai ser refletida na Hoje pele. faz parte da harmonização facial também. Faz. E aí, depois, o segundo ponto é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é o preenchedor em si. Ele é o que é o precursor do colágeno. Então, ele vai hidratar, dar viço, ele vai devolver para aquela pessoa aquele revestimento que ela perdeu durante o envelhecimento. Então, por exemplo, assim, eu tenho sempre uma foto que eu adoro lá no consultório. É um rostinho envelhecido e murchinho, e, de um lado. E esse mesmo rostinho é revestido de preenchimento. Então, eu falo assim, o que você acha mais saudável? Fazer o lifting cirúrgico, que é pegar essa pele que está vazia, remover o excesso dessa pele, ou dolorido trazer demais, projeção para esse rosto, melhorando o revestimento dela. Ela sempre opta por isso. Mas aí eu falo, então agora vamos lá. Você quer isso imediato ou você quer isso um processo de melhora? Porque a pele, se ela tiver flácida e você quiser colocar muito preenchedor, gente, é igual um couro velho. Vai virar um saco, aquilo vai parar lá embaixo. Então, você primeiro precisa trabalhar o tecido que vai receber aquele preenchedor. E quem faz isso é o terceiro e mais conhecido, que é o bioestimulador. Aí nós temos o bioestimulador físico, que é o fio de sustentação. Temos o bioestimulador injetável, que são aqueles de marcas mais conhecidas, né? Que é o Sculptra, o Eleva, a Radiesse, a Estifil, e alguns outros. E temos também o tecnológico, que é Ultraforma, porque a nossa face não é composta só de uma camada. Então, você tem que tratar todas para ter aquele efeito rejuvenescedor, entendeu? E, geralmente, rejuvenescer não é aqui, é aqui. Porque toda vez, a gente sempre tem uma coleguinha, uma vizinha que fala assim, ó, queria tanto uma coisa, não é?
É aqui a sustentação O que da mais face. me incomoda são as bolsinhas. E Isso. eu já ouvi falar e que essa isso queda não aqui? tem jeito, que teria que fazer uma, como é que chama? Blefaroplastia. É, Então. e que dói demais. E olha, essas bolsinhas me envelhecem demais. Não filma não, Salmo. Não, Deixa de pode ser ficar ruim. tranquila que tem Eu tô falando jeito, aqui no sim. consultório da Vanessa. Não, Tem porque jeito são de coisas, amenizar, né, sim. detalhes. É. Mas é porque esse Com a coxinho harmonização seu aqui, facial, você... ele diminuiu, caiu e ficou pesadinho aqui. Então, essa região sua já migrou, entendeu? Então, ela tá mais baixinha. Se você Sim, chegar eu e sinto. fizer... Eu falo que é um Sim. segredo, quando você aperta assim, ó. Some. Exatamente É que isso. se você tirar o que caiu aqui, que É aí só que parece você tem que encheu, puxar né? o dedinho um Encheu, pouquinho mais para trás. Se você colocar muita coisa aqui, quando você sorrir, o olho nem Aí não- abre. Mas né? aí não é cirurgia, né? Não é cirúrgico. Se for gordura, se for a gordura do sulf, que é uma gordura mais profunda, que saiu para fora da órbita em função da migração do tecido, aí precisa sim. Calma, calma, amiga. Calma, Não, calma, gente, calma. Mas, Vamos tentar. mas o que acontece é que você pode jeito. prorrogar o máximo possível esse tempo, esse momento cirúrgico, Aham. fazendo a prevenção, porque é como eu falei, se a sua pele estiver muito flácida e for tirar excesso de pele, aí você vai virar um calango, porque vai ficar aquele olho com a gordurinha e aqui todo esticado. Vanessa, eu vou virar um cara. Mas é porque aquela coisa trago foi verdades. Mas, Rosana, olha, é o tanto que é interessante. A gente tem que olhar todas as possibilidades para entender onde pode dar. Porque é o que nós falamos. Quando a gente conhece alguém que fez um procedimento que não ficou legal, todo mundo observa. Quando fica bonito, às vezes gritante, nem né? vê tanto. Mas Exato. quando Ficou dá errado, suave, todo mundo fala. harmônico, Então é importante entender O que a limitação. você fez, amiga? Ficou A limitação bonito? de cada procedimento para não parecer um calambo. E puxando para odontologia Calambo mil foi funcional, ótimo. Não, mas você quando conseguiu a gente enxergar, não melhora a conseguiu respiração. entender? Não, não Aquela consegui, não. Eu vou ter visualização. pesadelo com isso. Não consegui. Ela vai se ver uma Eu calaminha. vou ter Não, mas é aquela pesadelo com imagem isso. que você consegue ver do olhinho pra fora. Não, eu ainda não digeri. Mas vamos lá. Adorei. Quando você começa a respirar nasal, Aham. grande parte dessa bolsa já vai desaparecer. Olha só, E gente, junto tá com vendo? fortalecimento muscular, depois o procedimento que vai fazer na harmonização serão pequenos retoques. Então, essa cirurgia, ela vai ser adiada. Isso. Entendeu? O que a gente quer, gente, é retardar o envelhecimento. Ginástica Mas facial não fazemos- resolve? Sim, Mas sim. e depois que você já Eu está penso- com o processo de eu acho envelhecimento, muito você difícil. volta novamente? Olha, a gente tem pode casos de melhorar, pacientes que voltaram. Tem casos de paciente com 70 anos que começou um procedimento miofuncional com 70 anos, que quando a gente compara a foto de 72 anos, 74, ela está mais jovem. Eu vou dar um então exemplo funcionou, meu. gente. Eu vou falar o meu exemplo. Eu, quando eu estava com 40 anos, se a gente pegar as minhas fotos de 40 anos e as minhas fotos agora, eu tenho muito menos bolsa agora que eu passei a respirar corretamente e ativei mais a minha musculatura do que antes. Ou seja, eu estava com um envelhecimento precoce em função de uma função alterada. Entendeu? Reposiciona esse tecido, né? Porque a musculatura começa As a ter minhas mais fotos rigidez. mostram, e eu não fiz nenhum procedimento. Então, mas o sabe? profissional E que a gente tem que maquiagem procurar não- para não essa respiração disfarça, são não vocês, por exemplo, esse Olha, treinamento. sim, o treinamento. Porque eu estou até interessada em fazer. O treinamento, gente, o é- treinamento, eu vou falar para vocês, todo mundo precisa. Por quê? Eu não vou na academia todos os dias se eu quero manter a minha função muscular. Então, se eu faço ginástica do pescoço para baixo, eu também tenho que fazer ginástica do pescoço para cima, entendeu? O fortalecimento muscular, o músculo, ele vai ativar o osso, o músculo vai melhorar a drenagem, vai melhorar a irrigação para a pele. E com isso, ele vai atrasar o processo de envelhecimento. Basta a gente pegar fotos de pessoas mais velhas que começaram a fazer musculação. Esse que é o Melhora seu... gritantemente. Esse que é o método que você falou, que Diamond. você desenvolveu uma metodologia, é esse? Você podia falar um pouquinho Então, pra gente. o desse Diamond. método? Lembrado, bem lembrado. O Diamond é o que engloba tudo. Né? Nessa odontologia completa, a gente vai olhar o todo do paciente. Então, são várias, né, camadinhas a se estudar. Mas, assim, uma coisa que eu trabalho muito dentro da minha área, que são as lentes de contato e as facetas de resina, e por que o diamante?
né? Porque um dente, ele também é uma pedra preciosa. O que eu quero dizer? Ele tem uma estrutura. Se eu não lapidar, ele vai ficar opaco. Ele vai ficar artificial. Então, o que traz a beleza para o dente, além da seleção do material, das medidas corretas, é a forma que a gente vai criando facetas na superfície dele para trazer áreas de reflexão de luz e áreas de deflexão de luz. E Olha aí, só aquele que coisa paciente que ele interessante. conversa, ele cria um magnetismo. A pessoa que está com o dente com essa área de reflexão e deflexão, com uma translucidez adequada, é aquela pessoa que você tá à vontade de ficar olhando ela conversar, porque aquilo vai te Que sorriso buscando. lindo que Gente, aquela pessoa tem. busca um sorriso assim, Sim. ele atrai muito, Das sabe? duas, né? Eu tava olhando aí, os dois sorrisos ali. Então, assim, o diamante é esse Iluminado. zelo que a gente tem com o dente, certo? Esse cuidado de pegar cada dente e lapidar na medida. Mas não é só um dente. Se eu lapidar só um dente, ele não harmonizar com essa face, vai ficar ruim do mesmo jeito, né? Por isso que essa preocupação de juntar o todo, desde que o paciente nos procura até técnicas precisas, com medidas corretas, com materiais, né? Como é que você descobre, por exemplo, Ai, ai, ai. que... Ai, ai, ai. É porque eu lembrei de uma coisa agora. Como é que você chega à conclusão que um zumbido no ouvido é uma questão dentária? Tá, primeira coisa, Ai, tem dia que o não. zumbido são várias causas, tá? Eu não posso achar, é muita pretensão minha como dentista e negligência também de Determinar entender um que fator só, todos né? os zumbidos são de causa dentária. Então, se o zumbido é no ouvido, novamente, a gente busca trabalhar integrado. Investiga, né? É um profissional, um médico, um otorrino que tem conhecimento e equipamentos corretos para fazer uma avaliação para descartar qualquer alteração dentro do ouvido, certo? Descartou. Às vezes ele não achou nada no ouvido. É, Não, aí nada descartou, pode mas supor pode que é ser. dentária. Aí a gente vai fazer avaliação estrutural e vai perceber que tem queda de altura já, e avaliação funcional. Por exemplo, o Marcada paciente que dentária, aperta. queda de Sim. altura. Se for marcada dentária, geralmente os dentes trazem o desgaste, ele acaba refletindo aquilo, né? Ou trincas, né? A gente por conta do começa a apertamento. enxergar, sabe? E ele começa a dizer, olha, quando eu vou mastigar alimento mais fibroso, eu ouço uma areinha, parece que tem uma areinha, e dói, por exemplo, bocejar, abrir muito a boca, não é? Ele já já é um começa a processo dizer, avançado, já com trincas e tudo. Então, olha só. Aí vocês conseguem. Não, mas primeira coisa, reverter né? Só isso. finalizando o zumbido. Então, a gente vai entrar com outro aparelhinho, né? Um dispositivo interoclusal, para gerar um espaçamento entre os dentes, que na mesma proporção vai gerar e tirar a pressão da articulação temporomandibular, que é a que faz a abertura e fechamento da boca, que quando eu perdi a altura aqui ou apertei meu dente, ela vai estar comprimindo o ouvido. Olha Então, a gente já faz um processo. Só que junto com isso, também voltamos no respirador bucal. vai pra lá e volta. Respirou pela boca, a gente altera a pressão interna. A pressão interna deveria ser negativa. Você já viu quando a gente anda de avião que mudou a pressão, começa a dar um subir no ouvido? Sim, sim. Então, o respirador bucal, que ele passa com uma pressão um pouquinho só diferente, mas ao longo de uma vida tem uma sobrecarga, um microtrauma diário também. Então, a gente vai somando. Além disso, se a musculatura facial está inalterada, vai refletir na musculatura no martelo, aquela pequenininha, né? O estapédio, que é um músculo minúsculo que tem no ouvido. Qualquer mudança na face vai interferir no estapédio. Portanto, a gente não pode negligenciar as alterações relacionadas à boca que podem estar gerando esse reflexo no ouvido. A gente trabalha em conjunto. Na grande maioria dos casos, resolve. São todos? Não. Por isso que a gente nunca promete para o paciente que é 100%. Por quê? A gente vai por eliminatória. Começou Investigação, olhando né? intra-ouvido, depois a gente passa para a Investigação. boca. Alteração do sono também leva a zumbido, né? Então, a gente, ronco, tudo isso leva. Então, a gente tenta melhorar ao máximo a boca, porque somando com a saúde interna do ouvido, a gente está tentando melhorar. Geralmente, a melhora é muito boa, né, Vanessa? Até a postura de dormir, né? A mãozinha debaixo do queixo ou de bruço pode interferir, porque você também desloca e força muito tempo o ligamento dessa parte tempro, né? Que é esse ossinho com a mandíbula, que é responsável por essa articulação. Então, tem que investigar como um todo, né? E também o dormir de bruço
acaba criando outras sombras É e ruim. marcas no rosto, né? Não é Que legal quanto dormir de bruços. Não, geralmente o lado de envelhecimento do rosto, o lado de pitose, que a gente chama de queda, ele é bem maior no lado onde já teve a plasticidade e remodelação do osso, porque a cabecinha pesa, né? As cabecinhas duras pesam mais. Mas quando você dorme na mesma posição, aquela região geralmente você aperta mais tempo, reabsorve mais tempo, e por isso você tem a pitose do tecido, e é onde você vê mais sombra, mais bigode chinês, mais linha Graças de a comissura, Deus eu viro pra mais cá. inversão. Eu viro pra cá, não durmo de bruços Já é e ótimo. também não já durmo é barriga ótimo, pra eu cima. já falo. É, porque Troca depois do de lado calango eu com os fiquei maridos. preocupada depois do calango. Ai, não, aí eu falei o super calango, bom, não acabei de gente. falar Não, dos fiquei vestibuladores, não acabei de Quando há falar dos trincas aparelhos. nos dentes, qual que é o tratamento? Porque o bruxismo causa as trincas, né, no dente. Então, olha Aí só. qual que seria um tratamento? Trinca. pra É muito trincas? comum a gente fazer uma avaliação de um paciente e enxergar trincas. Se elas só estão em trincas e não tem nenhuma evolução, não se faz nada. Mas se começa a ter alteração de altura ou de volume, ou seja, um desgaste físico maior ou químico, a gente tem que reabilitar esse paciente. A resina composta é o material eleito para essa reabilitação, porque ele é zero desgaste. Então, se o meu objetivo é parar de perder dente, por que eu vou usar uma cerâmica, que é um material que vai tirar mais dente? Então, não faz sentido, né? A minha fala não tá coerente. Então, sempre, inclusive os trabalhos, quando eu digo que eu comecei a estudar, na Europa, eles aplicam um índice, que é o índice de Berry, que você vai medir o índice de desgaste dental por erosão, e você acompanha o paciente. Eu montei um programa, outro programa, que é o Oral Care Sempre Unique, que é o primeiro programa que você trabalha prevenção das doenças degenerativas. Então, eu trouxe o índice de Berry para o meu programa e adaptei. O que é que muda? No índice de Berry, ele fala, você pega o paciente com erosão ácida grau 3, onde você já perdeu mais de 50% de esmalte do dente e não faz nada, monitora por 3 anos. Eu sou radicalmente contra. Tem dentina exposta, tem que cobrir. Por quê? Se o desgaste do esmalte já aconteceu e ele desgasta, por exemplo, no pH 5 para baixo. A dentina 6, ou seja, um nível de pH já acelera muito. A dentina é um tecido que ela desgasta mais rápido. Portanto, se tem dentina exposta, tem que ser recoberta. Então, é isso que a gente avalia. Alguns estágios iniciais, eu falo para o paciente, vamos monitorar, porque pode ser que aconteceu esse processo e não está evoluindo mais, a gente vai monitorar. Mas já está em estágio avançado, não dá mais para monitorar, tem que reabilitar. E aí a gente cobre com resina, tá? Meninas, o nosso assunto dá 3, 4, 5 podcasts, mas o diretor falou que, ó, Encerrou a nossa que a pauta. gente vai ter que marcar correndo, só né? falei um pouquinho, porque eu o só pão cheguei de nos queijo, pontos, não- o pão de queijo já ficou frio, mas nós vamos comer, não estraga dente pão de queijo. Não. Vamos tomar o nosso café e vamos marcar outro podcast, porque olha, o assunto não acaba e a mulherada tá ali, ó, Doida pra saber. eu tenho Nós uma lista aqui de descobrimos tanta novidade perguntas, hoje tá? aqui. Mas eu queria pedir para quem está nos assistindo de novo, por favor. O assunto é demais, não é? Fala sério. Então, vai lá, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho. O que você falou também? Comenta, né? Compartilha com as essa aqui é amigas e expert em rede comenta. social. Você comentou, a gente Tem vai entender dúvidas, qual né? foi sua dúvida. E o que a faltou que a Vanessa gente pode vai responder, gravar o que eu outro, posso né? responder. Com certeza. E a gente quer estar aqui. A gente continua. Olha, eu assunto só pra tirar agradeço, foi dúvidas, um né? prazer. Eu gostaria imensamente de tê-las novamente aqui, até com dúvidas, né, dos nossos telespectadores, tá? Muito obrigada, doutora Cíntia Eu que Galvão. agradeço. Foi Vanessa uma honra estar aqui Borges. com vocês. Foi Obrigada. muito legal, tá? Obrigada. Eu agradeço. Então agora vamos ao pão de queijo. Adoro. Você pode parar aí, Sal, pode parar. Serve um cafezinho aí, Vamos mais Angélica. cafezinho? Vamos lá, porque tá muito bom. E esse assunto não acaba, né, gente? Não. Porque...